O Mengão teve uma vitória importante agora no Maracanã. Vamos ver a reação da mídia esportiva. Por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim, e a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar, eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol, né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas que finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora atrás dá pra ver bem, olha lá, ó. Braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê? Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, ainda né? não. Então, acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Não. Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo. E claro, né? O torcedor espera isso. O público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial. Num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar: hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo, e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. Talvez o Flamengo ganhe muito mais do que ganhou no ano passado. Isso também não é uma comparação muito, muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim. Mas esse treinador, ele tem ideias distintas. Ô Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje
disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior, com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo, normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. E se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem, muito bem. Então acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então é isso, acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não, eu não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0, e acho que um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta. Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes assim. Não são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre tem sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim, não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros, que o torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols, então, aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de hoje foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque ele os gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim não teria sido exagero. O que me surpreende... Foi a exposição num bom tempo ali contra o time com o Palestino. Eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar. Não dá para aprofundar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. Fabrício Bruno foi para a seleção, jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando
vem a pergunta, né? O repórter tá felizão falando assim pra ele que você encontrou os 11, meu, não, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele tá ferrado. Desestimula, né? Acaba com a competitividade Mas fazer interna, justiça né? pro repórter, Claro. porque assim, Faz sentido. Faz sentido Claro, o claro, repórter claro. dizer, Lógico, encontrou. E ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são os 11. Exatamente. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador assim, porque ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Mágicas Evidente. durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar Mas uns ele vai pitacos precisar, durante os apesar de jogos. perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. Se levarem os 3 do meio de campo dele, mas tem muito jogador bom. ele recria um setor. Pessoal, realmente, se sair os 3 gols no primeiro tempo, a história teria sido outra, né? O jogo teria se resolvido no primeiro tempo. Mas como nós não fizemos, começou o segundo tempo, a gente voltou muito mal, a história do jogo foi completamente diferente, né? Mas o Tite tem que rever algumas coisas, porque nós não podemos dar tantas oportunidades para um time como o Palestino, né? O Palestino é um time fraco, um time ruim, e fica um alerta para os próximos jogos. Valeu, galera, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Falou!